Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final, mas antes peço que vocês deixem aqui nos comentários de onde você fala e seu estado, tá? Queremos mandar um alô aqui no próximo vídeo pra você. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então, o Flamengo ganhou reforços na preparação para encarar o Grêmio. Cadê? Foco, mudanças e muito trabalho. O Flamengo segue firme na preparação para a partida contra o Grêmio e já contou com o elenco completo, com exceção dos jogadores que estão pela Copa América. Gabigol, Lohan e Ryan Lucas se juntaram ao restante do grupo. Com as ausências no rubro-negro, a tendência é que o técnico Tite tenha caras novas no time e mexa bastante. Uma semana de preparação importante, onde por vezes oportunidades elas são dadas e vão ter agora para atletas que não vinham sendo utilizados. Enquanto isso, Ayrton Lucas segue se recuperando de lesão no músculo posterior da coxa esquerda e Alan também com a mesma lesão, mas na coxa direita. Já Léo Pereira está recuperado e pode voltar ao time. Tite terá de 9 a 11 rodadas para fazer mudanças no elenco e tentar manter o rendimento do grupo. Pelo Brasileirão, ele acumula 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E durante esse período, o torcedor espera que a equipe mantenha o mesmo ritmo para conseguir bons resultados. Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa, boa tarde. @SBTRio é o nosso Twitter, segue a gente lá. @SBTRio Oficial é o nosso Instagram. Assim você conversa com a gente nessas duas plataformas. Vene Casagrande, como será então que fica esse Flamengo com recheado de desfalques? A gente ficou meio que debatendo isso na semana passada, só que agora talvez você já tenha mais pistas, né? Vamos lá, Fernandinha, é um Flamengo mutilado, a verdade é essa, né? Muitos desfalques, e desfalques não só por conta de convocação, tem também desfalque por lesão, é o caso do Alan, que é desfalque certo para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio. O Ayrton Lucas está fazendo, o departamento médico faz uma espécie de força-tarefa para deixá-lo à disposição técnico Tite, e caso ele não fique à disposição, o lateral esquerdo será o Léo Pereira, porque é quem vem treinando aí. Isso já está confirmado. Isso é uma informação que eu tenho, que o Léo Pereira vem treinando na lateral esquerda. O Fabrício Bruno, por exemplo, foi à ausência nos últimos treinos por conta do tornozelo dele no jogo contra o Vasco. Ele acabou torcendo o tornozelo durante a partida, vocês vão se recordar. Ele ficou na base de sacrifício, mas a tendência, pelo que eu apurei com pessoas do departamento médico, é que ele inicie o treinamento com os demais jogadores a partir dessa segunda-feira e fique à disposição para o jogo de quinta contra o Grêmio. Pra quem já jogou com o nariz quebrado, Pois né? é. E aí, com o Fabrício Bruno à disposição, Fabrício Bruno, Davi Luiz, provavelmente a dupla de zaga, e o Léo Pereira fazendo a lateral esquerda, caso o Ayrton Lucas não fique à disposição. Tudo isso é uma informação. Tudo isso é informação. A gente estava na semana passada aqui trabalhando isso como uma opinião do Vene. O Vene estava achando que isso ia acontecer. Sim. Pela experiência que ele tem do olhar do... Oi, Gia! Gia, tô com umas coisas lá, depois a gente se fala, hein? Gisele maravilhosa, maravilhosa. Né, olha aqui, ô Lucas Pedrosa, só que agora a gente já tá trabalhando com informação. Coleguinhas, todo mundo, isso já é uma informação de Vene Casagrande. Caso essa força-tarefa clinicamente não dê certo, vamos dizer assim, pro Ayrton Lucas, o Léo Pereira vai ser esse improvisado. E aí a gente vai estar trabalhando com um show de improvisos nesse Flamengo, né, Pedrosa? Olha, Fernanda, para ser muito honesto, eu acho que a questão do Flamengo na realização dos desfalques aí por conta da Copa América, da FIFA e tudo mais, ela vai ser mais sentida, na minha visão, do meio para frente. Porque você perde De La Cruz e você perde a Arrascaeta, que são dois jogadores que são os cérebros aí do Flamengo, principalmente tanto na transição quanto na criação. Na parte defensiva, você ter uma zaga com Fabrício Bruno e Davi Luiz é uma ótima dupla de zaga. Léo Pereira já está acostumado a jogar na lateral esquerda como fez essa função. Você perde profundidade porque ele não vai até a linha de fundo para poder fazer cruzamentos. Mas tecnicamente o Léo Pereira ele tem qualidade para poder sair construindo essa jogada, para poder ajustar ali até numa saída de 3, que é algo muito comum dentro do futebol. Você centraliza o Davi Luiz, coloca o Fabrício Bruno e usa o Léo Pereira como um terceiro zagueiro para fazer essa saída, para liberar o Everton Cebolinha. Na minha visão, a parte defensiva do Flamengo não vai sofrer tanto. Para mim, a parte ofensiva vai sofrer mais. Mas você acha que se desenha assim? Porque às vezes ele pode também fazer uma escolha de deixá-lo mesmo como um lateral Não, eu acho esquerdo, muito mais fácil ele fazer uma saída de 3 quando tiver a bola. Porque com a bola ou sem a bola? Lembra dessa? Essa aqui é a questão. Com a bola ele faz a saída de 3, libera o lateral direito e utiliza o Everton Cebolinha como um ala. E aí você tem um meio campo um pouco mais consistente nessa situação. Sem a bola ele vai usar a linha de 4 normalmente. Já a gente vai falar do Vasco da Gama, também seleção brasileira. Gente, que sufoco no final, hein? Que loucura, hein, Vene Casagrande? Mas temos o Endrick, né? Temos o Endrick, né? Graças a Deus que agora podemos falar temos. Porque antes ele era do Palmeiras, agora ele é do Real, entendeu? Graças a Deus, agora eu posso ser amiga dele.
que antes a gente tinha uma tretada, você sabe, né? Mas agora eu já posso gostar do Hendrick, graças a Deus. Foi embora na hora Inclusive, certa. Agora na hora certa, graças a Deus. O Palmeiras está sendo prejudicado por conta da Copa América. Porque se não tivesse a Copa América, o Hendrick jogaria mais um mês, em torno de 8 jogos com a camisa do Palmeiras. Isso aí. O Palmeiras está sendo prejudicado também, justiça seja feita. Ô, Venê, vê aqui, responde aqui o nosso querido telespectador. Cadê? Põe na tela, o Leandro Bering falou, Carlinhos e Matheus Gonçalves, cadê eles? Você até postou essa semana que eu acho que o Carlinhos perdeu a mãe, não foi? Perdeu a mãe, infelizmente. Toda a força aqui ao Carlinhos, que, enfim, que Deus a tenha lá no céu agora. Mas o Carlinhos ele não está sendo muito utilizado. Primeiro, ele só podia jogar no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil ele já atuou pelo Nova Iguaçu e Libertadores ele não estava inscrito, vai ser inscrito agora a partir das oitavas de final. E o Carlinhos também, com o retorno do Gabigol à disposição, ele perde espaço. Verdade seja dita, o Carlinhos foi contratado por uma reposição a Gabigol naquela incógnita se ele ia poder jogar ou não quando o Gabigol ainda estava suspenso. É um jogador que vai ter muito pouco espaço. Tem o Pedro, tem o Gabigol, ele se torna uma espécie de terceira opção. Já Matheus Gonçalves, eu lamento muito o Tite não dar mais oportunidades a esse jovem garoto que já mostrou a capacidade dele. Ele rodou no Red Bull Bragantino e foi bem, Ele mesmo, é muito bom jogador. Nos tempos de Vitor Pereira, ele se destacou, fez até um gol no Botafogo, não foi ele que fez, foi ele mesmo que fez um gol no Botafogo. Então, assim, é um jogador que já mostrou o potencial dele. Perfeito. Já mostrou o potencial dele, não sente a camisa do Flamengo, muito pelo contrário. Eu acho que o Tite deveria olhar melhor ou com mais carinho para o Matheus Gonçalves. Ele tem que qualidade. Eventualmente desce para o Sub-20 a pedido dele para não perder ritmo de jogo. Então, quantos anos está o Matheus? Se eu não me engano, 20, eu chutaria 20. É muito jovem, é um jovem promissor que o Flamengo não está lapidando da maneira correta, pelo menos na minha visão. Ele estava em 23, que foi esse carioca que ele fez o gol no Botafogo, foi esse que ele jogou em Brasília. Aí, 18 ele anos. tá com 18, ele estava, então, foi no ano passado, há um ano e pouquinho, ele era menor de idade. O Matheus, ele sobe com digamos assim, a cancha, a bagagem que o Lohan tá tendo no profissional. Ele sobe com uma expectativa de ser um grande jogador, um cara que pode fazer as coisas diferentes na equipe do Flamengo. E ele, desde que ele entrou na equipe profissional, é claro, em outro contexto, com o Vitor Pereira, ele entrava do lado direito e ele conseguia fazer a fumaça dele. E na minha visão, ele ir para o Red Bull Bragantino é um empréstimo totalmente positivo, porque ele foi para um time de Série A, ele foi para um time que disputou título de Campeonato Brasileiro, então a bagagem necessária para ele ter no profissional, e eu sempre falo isso aqui, base é base, gente. Às vezes o cara é uma estrela na base e no profissional ele não consegue fazer nada. E às vezes o cara nem é tão bom na base e depois no profissional ele se encontra. Então, são esportes diferentes, na minha visão, por mais que você tenha o mesmo futebol, tudo mais. Quando você entra no profissional, é outra realidade. E para mim, o Matheus Gonçalves foi bem preparado nesse empréstimo para o Red Bull Bragantino. Então, lógico que a gente não vê treino, mas qualidade ele sempre mostrou. No momento onde você perde peças, não vejo por que não dar oportunidade para o Matheus. Por exemplo, agora, com essas ausências aí desses jogadores que estão servindo as suas respectivas seleções, o Luiz Araújo se torna o destaque ali da ponta direita, o titular da ponta direita. Eu vejo o Matheus Gonçalves como um reserva imediato do Luiz Araújo. Por que não utilizar o Matheus Gonçalves agora? E o Pedrosa mencionou muito bem. Quando ele desce para o Sub-20, eu vejo os jogos. Gente, parece assim, um adulto jogando contra criança. É diferente. É covardia, é covardia. Matheus Gonçalves só não faz chover quando atua pelo Sub-20. Faz gol toda hora, lance bonito, passe bonito. Provocação, ele cai nessas gosta, coisas, né? Ele gosta. É um jogador bom. que tem esse estilo. E eu gosto desse estilo dele. Então acho que o Tite poderia utilizar mais o Matheus. Vene, e essa viagem dos dirigentes do Flamengo pela Europa, como tem sido essa agenda? Só um instantinho. Você já falou com você, tá? Cuidado, hein? Toda vez que eles ficam esse negócio de viagem na Europa, não sei o quê, aí volta com um monte de gente cara. Volta, pelo menos ele volta com algum cara. Gente, sendo que já tem muita gente cara lá. Como que pode isso, Pedro? Aí eles viram o Thiago Silva voltando, aí o Botafogo pegou o Luiz Henrique, aí pode ser que o Vasco traga. Aí eles querem, entendeu? Olha esse trem da alegria. Foi todo mundo. Vene! Quem tá nessa foto pra aí, quem não Vene? sabe, Rodrigo Toches, VP Esse financeiro do Flamengo. Gustavo Oliveira, VP de Marketing e Comunicação. BAP, presidente do Conselho Administrativo, já foi membro do Conselho de Futebol. Rodolfo Landim e Rodrigo Duns, VP Jurídico e Geral do Flamengo. Muitos dizem, inclusive, que o Rodrigo Duns vai ser o principal candidato do Landim
na eleição desse ano. Landim não vem mais como presidente. Ele não pode, né? Já são 2 já. E aí ele vai apoiar alguém, dizem que será o Rodrigo Duz. Só que o BAP também dizem nos corredores da Gávea que será candidato também. Então podemos ter 2 candidatos. Começa, Pedro! 2 candidatos da situação. Entendeu? Tá. Mas eles foram para a Europa, essa foto aí foi na Europa. Como eles fazem todo ano, eles foram acompanhar a final da Champions League. Inclusive em 2019 foi quando eles apresentaram o Jorge Jesus, anunciaram o Jorge Jesus na final da Champions League também. Eles vão sempre. Só que nessas viagens eles aproveitam para fazer algumas reuniões. Por exemplo, se reuniram com o Arsenal para conhecer como é o dia a dia do Arsenal. É um network, às vezes, né? Às vezes você não traz um jogador, mas que é muito raro. Nesse caso é 0 jogadores. Ele sempre vem com alguém na bagagem, né? É muito mais estilo de você vai conhecer os centros, ou então você vai trocar, ter uma troca de agenda, de contato, né? Por exemplo, aqui, você olha o celular de Vene Casagrande. Aí você pensa, é o celular que custa caro, né? Não. É a agenda de contatos dele. Cara, é o chip. Entendeu? O celular é barato. É a agenda de contatos dele. O celular ainda tô pagando. Parcelei 24 vezes. Não sou o Pedrosa, pô. Não fala não, que eu tive que parcelar agora também dessa vez. Você já conseguiu? Já deu tudo certo. Se recompor financeiramente? Tudo tranquilo. A viagem da Europa acabou comigo, Pronto pra fazer uma nova dívida de viagem, né? Ano que vem já tô vendo outro. Ô, Pedrosa, o mundo não acaba amanhã não, hein, guerreiro? Mas se acabar, eu tô vivendo, velho. Hoje é dia 10! Dia 10! Se acabar, eu tô vivendo. Hoje eu abri minha planilha de pagamento, dia 10, meu Deus. Falar em planilha, olha essa classificação aqui, ó. Tempão que a gente não olha. Quer tirar foto? Não, tô de boa. Ué? Vem agora a Copa América, né, guerreira? Sabe-se lá como é que vai terminar. Olha o Flamengo com 14 pontos, mesmo número do Bahia. A gente já falou, né, Pedrosa, aqui, da força desse Bahia nessa temporada. Claro. Quem tá achando que ele tá errado aqui, que daqui a pouco... Não, o Bahia pelo contrário, vai bem até o final da temporada, sim. Se a gente for olhar plantel, isso tudo, né? A gente não consegue... Se você lembrar que o Bahia brigou para não cair no ano passado e já tem 14 pontos nesse ano, você vê a diferença do elenco que o Bahia montou. E eu vou, quando a gente acabar, vou falar de um cara que eu me impressiono muito, que eu queria tê-lo no Botafogo. Botafogo com 13 pontos em terceiro lugar, o mesmo número de São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo o quarto, o Atlético Paranaense o quinto. O Palmeiras do Big Boys. A gente tem que falar do Palmeiras sempre aqui, que o nosso chefe é palmeirense, né? O Palmeiras está em sétimo colocado com 11 pontos, tudo muito embaralhado ali em cima, tá? Virou a página, a gente vai encontrar o Vascão. Cadê o Vascão? Em 14º com 6 pontos. E também o Flusão em 15º, o mesmo número de pontos que o Vasco da Gama. Amanhã tem clássico entre Fluminense e Botafogo no estádio Newton Santos. E sobre o Bahia, tem um cara que tem uns jogadores que eles chegam num time X e ele transforma o time em 10X, né? Ele sobe a prateleira esportiva. Posso adivinhar? Quem é? Everton Ribeiro? Ele mesmo. Evershow Ribeiro. Nossa. Joga muito. Que o Flamengo dispensou. Não. Você foi o primeiro a falar. Não. Podem levar. Não podemos tratar como uma dispensa. O Flamengo fez uma proposta de renovação, ele não aceitou, fez uma contraproposta, levando a proposta do Bahia. O Flamengo falou, não, isso a gente não cobre. E aí ele decidiu jogar no Bahia. Toma aqui, Bahia. O Tá Everton o VAR Ribeiro. aí? A gente tem a imagem? Ah, porque eu não tô querendo... Tem negócio agora de que você tem a imagem, mas você não quer mostrar, né? Eu não quero... Tem. Eu tenho a imagem aqui, mas não quero mostrar. Inclusive, agora eu sabendo que isso é uma regra do VAR, eu vou fazer isso toda hora. Foi bem nessa. Tem uma imagem aqui, mas eu não tô a fim de mostrar. Mas não tem obrigação nenhuma de mostrar. Não tem obrigação nenhuma. Tem uma imagem sua falando. E o Pedrosa assim, vem, Everton Ribeiro. Quem dera. Sim. Não, mas eu sempre fui a favor de, no máximo, dar 1 ano de contrato pra ele. Ele queria 2, o Flamengo entendeu que não, e tá certo o Flamengo, é isso. Ô, Venê, tem bandeira nova que o Pedrosa não vai gostar? Tem. Que é isso? É pra ficar eternizado na história, né? O que a gente está vivendo é uma história, Pedrosa. Mas o Pumitinha não pode ser cobrado. Daqui a 30 anos, Quem? a gente vai O abrir Pumitinha não pode ser cobrado. Ah, não, imagina. Eu tenho que aturar isso aí pro resto da vida. Eu vi uma imagem nessa semana lá no Twitter. O cara, 5, 3 pontos. Não, 6.
Com a camisa correndo na orla. Só para dar os devidos créditos, essa bandeira foi criada pela torcida organizada do Flamengo chamada Urubuzada. Eles sim. que fizeram, Antiga essa torcida, né? Antiga e muito boa, por sinal. Outro dia, uma torcida organizada fez uma música pro Pedro. Eu recebi esse vídeo. Sim, vai ser cantada agora. Vai ser cantada? E o Pedro no meio, né? Isso. Foi a Raça Rubro-Negra que gravou junto com o Pedro na porta do CT. É uma música religiosa, não é? É uma música religiosa pra ele, assim. Não, derrama, mas eu digo, Senhor, é uma música Senhor. em cima... A letra vai ser em cima dessa canção, né? É isso aí. Derrama, Senhor. É isso, sou justo. Você quer cantar? O Pedro tem que ser mais valorizado mesmo pela torcida do Flamengo. De verdade, o que ele vem fazendo... Já tem. Eles são, quando é Flamengo, eles são rapidinho, Rapidinho, Pedro. tá tudo no gatilho aqui, ali. Aí, ó. Se fosse o Vasco, amanhã passava. Só o futebol proporciona isso, tá? Derrama, Senhor, derrama porque o Pedro é matador. Jesus Cristo falou assim, calma aí, gente. E ele cantou. Não é assim, não. O negócio de matador, como assim? É só o futebol que é capaz disso, cara. Eu não tinha pensado Derrama, nisso. Senhor. Derrama porque o Pedro é matador. Vai pegar a música. Não, vai pegar. A música é legal. Vamos lá então, coloca a matéria do Flamengo aí. Flamengo, vambora. Há um mês, esse era o clima no Flamengo. Torcedores protestando na porta do CT Ninho do Urubu. O time tinha acabado de perder para o modesto Palestino, no Chile, e corria o risco de ser eliminado já na fase de grupos da Libertadores. Depois desse dia, as coisas começaram a melhorar. O rubro-negro repetiu uma sequência que só havia conseguido no Campeonato Carioca. Engatou 5 vitórias seguidas, entre elas 3 goleadas. Garantiu as classificações para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, além de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. A temporada não acabou, mas a gente se encontra agora num momento muito mais coeso e muito mais consistente do que aquilo que a gente vinha apresentando há um mês atrás. O último triunfo foi ainda mais marcante. O 6-1 sobre o Vasco entrou para a história como a maior goleada do Flamengo sobre o rival. Fazer parte da história, sem dúvida nenhuma, motivo de orgulho para qualquer jogador. Orgulho que a torcida se acostumou a sentir, principalmente de 2019 para cá. Nos últimos 5 anos, o Flamengo conquistou 12 títulos, entre eles 2 Libertadores e 2 Campeonatos Brasileiros. Para efeito de comparação, os rivais cariocas juntos somam 5 taças no mesmo período, contando com a Série B, vencida pelo Botafogo em 2021. Em clássicos, o retrospecto recente também é ótimo. Desde a chegada de Tite, foram 9 jogos e o Fla só perdeu uma vez para o Botafogo neste Brasileirão. Nos outros 8 duelos, foram 5 vitórias e 3 empates. Fora das 4 linhas, a diretoria promete se movimentar na próxima janela de transferências, em julho. Mas 2 nomes que já defenderam o Brasil em Copas do Mundo foram descartados, pelo menos por enquanto. O lateral direito Danilo e o meia Oscar. O que eu posso te falar é que nunca teve nada em relação a esses 2 jogadores, entendeu? Só isso, mas não é um jogo, são 2 grandes jogadores. E o Michael? Não teve nada, absolutamente nada também. Uma preocupação da cúpula rubro-negra é a Copa América. O time vai ficar sem 5 jogadores em até 9 rodadas do Brasileirão. O quarteto uruguaio, formado por Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta, e o volante chileno Eric Pulgar. Nos preocupa demais a Copa América. A Copa América, a gente vai fazer um esforço tremendo para trazer os jogadores no dia 11, para vir jogar aqui no dia 13 contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio. Esse é justamente o próximo confronto da equipe de Tite. Depois dos resultados recentes, o treinador, que chegou a ter a demissão pedida por parte da torcida recentemente, está tendo um pouco mais de tranquilidade para levar esse Flamengo adiante.
Vamos lá, em relação ao Tite, deu um descanso, o que pensa do Flamengo, qual é a visão do Gabigol, que até agora não renovou o contrato? O Gabigol ganhou aí um tempo com a desmarcação da sua audiência na Suíça. Ele ganha um tempo que o Flamengo não tem, porque se o Flamengo se visse agora, dia 7 era para ter sido audiência lá na Suíça, com o jogador suspenso, seria muito mais fácil não assinar contrato ou não renovar com o Gabigol. O que o Flamengo tem agora é o que a gente estava falando agora há pouco do Corinthians em relação a alguns jogadores. Nós estamos no dia 9 de junho e no dia 1º de julho, daqui a 21 dias, o Gabigol pode estar com quem ele quiser. Então, ou o Flamengo acelera essa renovação, ou o Gabigol pode até ficar até o final do ano, mas no dia 1º de julho ele pode assinar com qualquer um para se apresentar no 1º de janeiro. Sendo que a última fotografia que a gente tem do Gabigol é o gol em cima do Vasco, que dá ao Flamengo a maior vitória sobre o grande rival na história do Campeonato Brasileiro. Então o Gabigol não está suspenso nesse momento, não se sabe o que vai acontecer com ele, mas no dia 1º de julho ele pode assinar um contrato. Acho que o Tite... se fosse para renovar, ele já tinha renovado. Com o Tite ele não vai jogar. Então, mas eu acho que ele não vai jogar também. Só que a caneta que estava... O Flamengo estava babando para que, dependendo do que acontecesse na Suíça, falasse, o jogador que está suspenso, realmente o assunto renovação acabou. Agora não, porque é um jogador que está na ativa, que fez gol no último jogo, que é a torcida pode até ter vaiado no Maracanã, mas você viu em Manaus como ela se manifestou. E depois do gol, como ela se manifestou. O Flamengo está vivendo um momento de paz, é verdade. Se classificou na Libertadores em segundo, mas se classificou. É o líder do Campeonato Brasileiro. Perdeu esses 4 jogadores para a Copa América. Vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar sem os uruguaios, principalmente agora nesse mês. O Tite está em paz, mas a história do Gabigol ela vai continuar pipocando enquanto renovar ou não renovar. Eu fico nessa dúvida também em relação a como isso vai ser feito e se ele vai ter de fato espaço com o Tite ou não, ainda mais no momento em que vive essa tranquilidade, são 5 vitórias seguidas, apareceu agora na tela a quantidade de gols, são 55 gols em 30 jogos, teve de fato um momento ruim, um jogo ou outro ruim ali contra o Amazonas na Copa do Brasil, mas no mais conseguiu aplicar goleadas, então fico imaginando de que maneira gerir essa situação, porque a partir do momento em que houver, de repente, um interesse do Gabigol de saída... A gente é muito louco. É por isso que não o Palmeiras não ganha. O Palmeiras não tá jogando bem. E o Corinthians? Mas que fase que tá o Corinthians? A Gabi tem razão num ponto, né? Porque o Gabigol é nitroglicerina. A hora que ele falar, não vamos renovar, e no dia 1º de julho ele aparecer com proposta, sei lá de quem, do Cruzeiro que seja, do Alexandre Matos... Ele vai na Copa do Mundo com a camiseta do Corinthians, vai depois da Libertadores, você acha que ele vai jogar onde? No Corinthians. E aí, Gabi? Você acha que ele vai pro Corinthians? Eu tenho certeza absoluta. Então, acho que uma boa proposta cairia bem... Ele vai pro Corinthians. Eu não tenho informação, mas é o que eu penso. Uma boa proposta cairia bem para os dois lados para resolver, de fato, essa novela que fica muito chata, né? E veste a camisa de um time, no caso, o Corinthians. Imagino que o senhor esteja muito interessado nisso. Mas pro Palmeiras ele não vem. Porque se ele vestiu a camisa do Corinthians 2 vezes... Já cria ali Mas não esquece. Uma resistência. Uma resistência enorme. Martinho, o que você pensa do Flamengo? Você que Eu acho que o Flamengo ele tem dinheiro sobrando, tem jogadores sobrando. Não acredito que vai cair muito o desempenho durante a Copa América, que é essa bagunça que é o futebol brasileiro, que não para a competição. Né? E aí aquilo que os adversários poderiam até festejar, eles vão perder meio time, mas olha o banco. Né? O Flamengo tem vezes que ele chama do banco, tem lá 4 jogadores titulares em todos os times do Brasil. É verdade. Então acho que não vai cair tanto. Acho que o Gabigol não fica pelo Tite. Não fica. E não fica também porque é um ciclo. É um ciclo. É muito tempo. Ele tem naturalmente ele fica mais acomodado, muito tempo no clube, e ele precisa de um novo desafio. Não sei se ele quer, mas o ideal é que ele saia. E acho que o caminho natural para a história ficar linda... Para ele, é o Corinthians. É o Corinthians. Mas o Corinthians não tem dinheiro, os caras arranjam. Mas o Corinthians, ele vai também. Frase do nosso amigo Pepinho Neto. Não sei como, mas time grande arranja dinheiro. Arranja dinheiro para dar com pau. Quero falar agora sobre o Flamengo, que acabou se dando bem no sorteio e no chaveamento da Libertadores da América. Mesmo tendo sido o segundo colocado, correndo o risco de, por exemplo, enfrentar um Palmeiras ou um Atlético Mineiro nas oitavas de final da Libertadores, dá para dizer que o Fla se deu bem. E se deu bem, especialmente depois que o Grêmio empatou em 1-1 com o Estudiantes na noite desse sábado no Couto Pereira.
Esse resultado fez com que o Grêmio terminasse em segundo do seu grupo e fosse para o outro lado da chave. O Grêmio enfrenta o Fluminense nas oitavas de final e, se vencer, pega provavelmente o Atlético Mineiro se o Galo passar pelo São Lourenço nas quartas. Voltando ao caso do Flamengo, que está do outro lado da chave. O Fla vai ter pela frente nas oitavas o Bolívar, que até fez uma boa edição de Libertadores na fase de grupos, mas está abaixo de vários times brasileiros. Vencendo, o Flamengo pega o vencedor do confronto entre Strongest e Peñarol. Talvez até mais facilidade nesse confronto de quartas do que nas oitavas. É bem verdade que a partir da semifinal só pedreira. Pode pintar um Botafogo, um Palmeiras ou um São Paulo. Gostaria que você, torcedor do Flamengo, me dissesse o que você pensa a respeito desses cruzamentos. Fale também sobre o Grêmio, que só empatou em casa, diante de muita torcida, e agora vai ter pela frente Fluminense e eventualmente Atlético Mineiro, tendo de decidir as duas partidas na condição de visitante. Será que foi um bom negócio para o Grêmio empatar? Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Falando do Flamengo, e tem algumas informações importantes aí para o time do Flamengo, né? O Flamengo que tá querendo contratar Michael, isso mesmo, o robozinho que tá no Al Hilal, jogando no time do Neymar, né? Que o Neymar iria jogar. O Flamengo quer a contratação de Michael. Também tá querendo a contratação de Marco Antônio, da Lazio e Ranier. Não sei se o Ranier será tão provável, mas há rumores que o Marco Antônio da Lazio está muito próximo de fechar com o time do Flamengo. E também tem mais uma nova informação, é que o Pedro recebeu uma proposta do exterior e pode deixar o Flamengo a qualquer momento, né? Não sei se vai acontecer. O Pedro ele gosta muito de jogar no time do Flamengo, né? É titular absoluto, é um cara aí que é muito difícil os caras conseguirem tirar o Pedro do Flamengo devido à sua identidade, mas a gente sabe, né? Europeu, aquelas coisas todas, não sei, mas o Flamengo tem grandes chances de competir com esses caras, né? Você vê que o Fabrício Bruno agora recentemente preferiu ficar no Flamengo do que ir para o West Ham da Inglaterra. O West Ham que joga a Premier League, então era uma vitrine muito boa, mas preferiu ficar no Flamengo e eu acredito que ele fez muito certo. E o Pedro já tinha recebido proposta da Arábia e a gente sabe que por dinheiro o Pedro não sai, não é por dinheiro, que a proposta da Arábia foi uma proposta absurda. Ele preferiu ficar no Brasil e jogar no Flamengo. Não sei se essa proposta do exterior agrada muito ao atacante rubro-negro. E vocês? O que é que vocês acham a respeito sobre isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. E lembrando, deixa aqui a sua cidade e o estado de onde você mora. Queremos mandar um alô para você no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!